artigo 24 do Código Penal não autoriza tirar a vida de outra pessoa inocente. O tipo penal, ele é objetivo, claro. Tirar a vida de outrem por homicídio, independente do motivo, salvo em hipóteses que sejam legalmente autorizadas, que não foi o caso. Os réus não foram autorizados a tirar a vida de Roger. Sobre o princípio da legalidade, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, e artigo 1º do Código Penal diz: não há crime que seria anterior ao crime, nem pena sem prévia condenação legal. Ninguém tem o direito, ninguém pode ser punido por um ato que não esteja previamente descrito como lei, como crime em uma lei. Ou seja, o homicídio ele está claramente tipificado no artigo 121 do Código Penal. Mataram alguém. E os réus mataram. Então, eles logo cometeram homicídio. Os réus mataram e não foram por acidente. Eles planejaram, sortearam e executaram. Em um sistema justo, onde a vida é sagrada, tal ação exige punição. Então eu peço, senhores juízes, que condenem os réus, não pelo prazer de puni-los, mas para a necessidade de afirmar como sociedade que a vida é inviolável. Senhores jurados, santíssimo juiz, na minha pequena vida de profissão, jamais vi tamanha bagunça, tamanha confusão de raciocínio que a nossa defesa trouxe. Primeiro, os réus, vocês têm na mão aí, na página 9, se quiser conferir, eles afirmaram que, depois de conversar e decidir como iria tirar a vida, iam fazer um sorteio, o senhor Roger desistiu. Podem ler, o senhor Roger desistiu. E a defesa trouxe aqui, minha gente, exatamente o fato de que, por causa desse contrato, o senhor Roger foi assassinado. Mas vem cá, penso eu, quem tem maior valor, o contrato ou a vida? E se, ainda mais, olharmos para o direito, nesse acordo, nesse bigode, se esse bigode for cortado, se uma das partes desistir, vale cortar? Pode outro decidir pela vida? Aliás, quem é que decide pela vida? Pode, por acaso, e aqui eu entrego aos senhores a página 9 do nosso processo, que, penso eu, a nossa defesa não teve a audácia de ler, porque para preparar uma defesa tão mal fundamentada, só pode não ter lido. Porque inventaram uma outra história de que houve ali, depois de jogar em dados, uma pessoa por representar o senhor Roger, no jogar dos dados, e depois que o senhor Roger percebeu que tinha perdido, olha minha Nossa Senhora, que mentalidade, que imaginação. Pensem comigo, senhor, depois que ele perdeu, é que ele foi lá e falou: peraí, vou bater em quem está tentando me matar. E atacou o companheiro, e que por causa desse ataque, o companheiro empurrou e ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Olha, nós estamos falando aqui de uma lesão corporal seguida de morte, ou é de um assassinato, de um crime, de um homicídio? Então, senhores advogados, por favor, da próxima vez, leem os autos, por favor. Mas a promotoria não para aqui, porque falaram, além do contrato, e aí volto novamente, depois que o senhor Roger desistiu, passou-se o tempo, e eles ainda assim persistiram na ideia de que deveria usar essa ideia que foi feita, que foi trazida pelo próprio Roger. Mas que vale ressaltar, está nos atos, que o próprio Roger, na comunicação externa, procurou as autoridades públicas, procurou a autoridade religiosa, se aquele ato era um ato válido, se poderia ser feito. Ninguém aceitou isso, somente os quatro. Mas é claro, se eu quero salvar a minha vida, penso eu que existiu ali um concurso entre os quatro para tirar a vida de Roger, que era mais fraco. Bom, contrato nulo, se uma das partes
não deseja mais, esse contrato não mais existe. Então, não podemos afirmar de forma alguma que a causa da morte foi o cumprimento de um contrato. Não dá. Pensando na legítima defesa, houve um empurrão, falsidade. Se você constrói uma casa sob o alicerce errado ou frágil, essa casa desmorona. Então, se você traz um raciocínio errado, esse raciocínio é burro. É lógica. Então, se eu mudo, se no momento eu afirmo uma coisa e depois eu trago outra, naturalmente perde-se a credibilidade. Então, a legítima defesa não encaixa de forma alguma nos atos, uma vez que os próprios réus afirmaram que eles tiraram a vida de Roger para se alimentar. Não dá para engolir tamanha bobeira. E ainda, coloque isso no lugar então dos 4 que eles estavam, né? O que vocês fariam? Um grande filósofo, Thomas Hobbes, dizia que o homem é lobo do próprio mundo. Na sua natureza, o homem tem que devorar o outro. E a presença do Estado, que aqui foi denegrida, a presença do Estado vem para equilibrar as relações. Porque Aristóteles dizia que nós somos seres sociais. E essa sociedade, ela se sustenta se tiver esse que regula. Agora imagina, senhores, se em qualquer situação da vida decidimos pelas nossas próprias leis. Ou melhor, aquilo que é benéfico a nós. Por quê? Porque se fosse um dos outros 4 que estivesse no lugar de Roger, será que ele iria aceitar? Ia ouvir ainda uma besteira falar que houve um altruísmo, que Roger se entregou e morreu como mártir para os outros. Opa, então, ou os réus estão mentindo, ou a defesa não deu os atos. Uma das duas coisas. Porque os réus falaram, afirmaram que romperam o contrato, ele não mais queria, e no entanto eles assassinaram. Quem é que está falando a verdade? Os réus que estavam dentro da caverna ou o corpo de defesa que aqui se encontra? Depende dos senhores para poder julgar. Depende dos senhores analisar. Porque não estamos aqui para construir a justiça desse Estado em cima de raciocínio falso. Não estamos aqui para construir a justiça em cima de imaginação ou idealização. Estamos aqui para trazer a voz daquele que não mais tem condições de falar. E foi aí, imaginando que se nos colocássemos no lugar dessas pessoas que ali estavam, iríamos lembrar das nossas famílias, esposas, filhos que estavam lá fora, mas eu fiquei me perguntando, Roger é filho de chocadeira? Roger não tinha mãe? Roger não poderia ter uma família? E a família dele? Não somos capazes de pensar? Por que temos que pensar para a família daqueles que sobreviveram? Temos que ter essa perspicácia de perceber exatamente ali, senhores, como Roger se sentiu. E eu imagino eles devorando essa pessoa, esses monstros. Passou de 3 dias e a carne não tira bem, né? Então, penso eu, e sou tentado a imaginar também, que Roger foi sendo cortado aos poucos, porque se matasse ele no 20º dia, eles foram resgatados no 23º. Garanto que aquela carne não estava cheirando no 23º. Imagino que ele então pudesse ter sido cortado vivo, para que os covardes, os monstros, pudessem ser limitados. E eu queria aqui trazer exatamente essa dúvida. Se Roger desistiu, por que ele seguia no tal contrato? Se não houve legítima defesa, por que eles iam falar com legítima defesa para os senhores? Para tentar enganar a mente de vocês, percebendo que não tem como falar contra os fatos, não tem como falar contra as provas e inventar outros fatos. Contra as provas não argumentos. Se não há argumento lá, porque as provas estão ali de forma competente, de forma séria. Que os próprios réus trouxeram. Não fomos nós que criamos, está nos atos. Está aí para que pudéssemos ler, preparar e trabalhar o nosso grupo. Então, meus senhores, pense bem, pense com o coração, coloque-se no lugar da justiça. Pense também se fosse vocês ali. Vocês iriam pegar, vocês iriam deixar ser comido vivo para tentar salvar aqueles homens? Bom,
eu não queria. Mas também trouxe aqui o exemplo de um avião, de um acidente que teve. Muito bem lembrado. Obrigado ao senhor, doutor Ivan. Naquela ocasião, trago aqui e ressalto que até o Vaticano perdoou aqueles que alimentaram naquele avião. Por quê? Porque eles esperaram que as pessoas iam se desfalecendo e se alimentaram de quem estava morto. Poderia ter feito isso na caverna, por que não? Se o Roger é mais velho, talvez pudesse ter sido ele, tivesse sim. E por que não esperaram? Porque eles se precipitaram e tiraram a vida de Roger. Porque eles não chegaram a deixar que aqueles que estavam de fora tentando resgate pudessem chegar até eles. Precipitaram. Será que não houve um acordo, uma oportunidade para tirar a vida de Roger? Então, senhores, essa promotoria se debruçou sobre esse caso com muito amor. Por quê? Porque essa promotoria percebe que a justiça precisa ser feita. Muito bem. Ok, encerrado então a participação do Ministério Público, pergunto à defesa se tem interesse da réplica, prazo de 10 minutos. Temos interesse imediato. Senhores excelentíssimos jurados, o Ministério Público ele vem aqui e disse que nós somos preparados. E fala que uma grande besteira, que os nossos réus foi salvo ao 23º dia. Equivocadamente, o Ministério Público é que não leu os autos. Eles foram resgatados ao 33º dia e não ao 23º dia. Outra coisa que eu quero salientar para os senhores aqui é que o Estado foi omisso. O Estado demorou. O Estado é culpado desse crime, porque o Estado demorou com o resgate mais de 12 dias. E aí? Agora o Ministério Público quer tirar o corpo dele da frente. Não, vai sobrar para o Estado. É o Estado que é culpado. Porque se tivesse resgatado eles em tempo hábil, porque eles ficaram 23 dias sem comida, e isso não é extrema necessidade, não. Outra coisa que ele disse aqui, o homem é lobo do próprio homem. Concordo. Por isso que existe o contrato. Por isso que existe a positivação da lei. Mas nossos réus estavam fora do estado positivo. Eles estavam na caverna. Não tinha quem os guiasse. Não tinha uma lei. Tinha um contrato entre eles. E assim foi feito. E outra coisa que o Ministério Público falou aqui, que nós não arrolamos a prova que está com os senhores. Foi arrolado assim em tempo hábil. Eu não sei por que eles não leram. Isso já não é meu problema. Meu problema aqui, senhores, é não deixar essas pessoas serem condenadas por aquilo que eles não merecem. E aí é responsabilidade dos senhores. Porque quem julga aqui são os senhores. Não é o doutor, não é o excelentíssimo senhor juiz. É os senhores. Senhores que vão julgar os seus pares. Eu peço mais uma vez. Reflitam. Lobos e lobos, né? Essa questão do lobo do próprio homem, né? Reflita. Porque a gente pode ser lobo daquelas pessoas. E colocá-los na berlina e colocá-los para pagar uma conta que não é da alçada deles. Vamos refletir. Mas, voltando a falar para os senhores, que agora tem um tempinho maior, falaram aqui que não é de extrema necessidade. Falaram aqui que não. Olha, você pode ficar com fome aí, que quando morrer a gente vai comendo. Falaram aqui que foram carniceiros. Não, extrema necessidade. Aí, eu vou citar para os senhores um reality show que tem chamado Largados e Pelados.
Largados e Pelados é um reality onde coloca as pessoas na natureza para sair da positivação da lei e da condição do homem moderno, voltar ao homem da caverna. E aí eu digo para os senhores, quando se passa 20 dias, as pessoas que não conseguem comer merda, que não conseguem comer inseto, que não conseguem comer madeira, que não conseguem comer nada, eles saem do reality show, porque é uma extrema necessidade. A alimentação é uma extrema necessidade, e não me venha dizer que não é. Vamos esperar morrer, beleza, morre todo mundo, mas não. Roger foi sim o idealizador desse contrato. Roger foi sim quem disse que teriam que sacrificar uma vida para salvar 4 vidas. Nós